Olá! Você já considerou a leitura como algo importante na realização de trabalhos acadêmicos? Pois é preciso ler, ler muito e ler bem. Mas também é preciso escrever bem. Você sabe que existem diversos gêneros textuais, mas o objeto de estudo e discussão desta disciplina é o texto científico, que por sua vez tem vários tipos. Por exemplo, artigos, manuais, levantamentos bibliográficos, relatórios de intervenção, relatórios técnicos e de visitas. O texto científico tem uma série de regras de escrita para que ele seja claro e comunique ao leitor de forma eficiente e formal os resultados da sua pesquisa. Nesta videoaula, você verá algumas dicas para tornar o seu texto mais formal e claro. Texto formal não significa ser um texto com uma linguagem rebuscada e com palavras difíceis, mas sim um texto trabalhado, revisado e com uma linguagem adequada ao leitor que receberá esse texto. Assim, é importante que você considere evitar alguns erros comuns que frequentemente são cometidos. Por exemplo, evite frases muito longas. Frases longas são difíceis de ler e acompanhar a sua lógica. Revise a sua escrita sempre que achar que terminou um parágrafo para verificar a lógica textual. Se a frase estiver muito longa, verifique em que partes da frase você pode inserir um marcador discursivo, como por exemplo, mas, porém, entretanto, finalmente, entre outros. Normalmente, os marcadores discursivos podem ser usados após um ponto e seguidos de vírgula. Sempre que possível também, evite o uso de advérbios. O advérbio é uma palavra que modifica o verbo e é bastante comum na língua portuguesa. Vejamos um exemplo. Dizer que as observações demonstram que o software A é equivalente ao software B é diferente de dizer que as observações demonstram definitivamente que o software A é equivalente a B. Isto pode dar um ar de prepotência ao texto, o que não é necessário. Evite também piadas ou ironias, pois você precisa dar credibilidade ao seu texto. Nunca se deve dizer que algo é perfeito, pois na natureza nada é. Evite também expressões como hoje em dia e atualmente, pois o seu trabalho pode ser lido daqui a 5 anos e a expressão hoje em dia não fará mais sentido. Ficamos surpresos ao perceber que, neste caso, você deve dizer o que foi percebido e como. Obviamente e claramente, também são expressões que podem insultar o leitor, pois, se é óbvio, não precisa ser dito. Evite também escrever em primeira pessoa. Em um texto científico, deve ser impessoal. Isto dá um ar de formalidade e não de conversa de boteco. Da mesma forma, não fale com o leitor diretamente, usando a palavra você. Como, por exemplo, você observou no capítulo 2 que... Evite também erros ortográficos e gramaticais, imagens e tabelas ilegíveis, cópia literal sem a devida autoria, pois isto pode caracterizar plágio. Blá, 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 encher linguiça. Só porque o seu texto está curto, não quer dizer que você precisa colocar mais textos desnecessários. Agora que você observou algumas coisas que devem ser evitadas, veja algumas boas práticas. Use revisores automáticos de texto. Isto pode ajudar muito, mas você precisa perder um certo tempo para treinar o seu corretor para a terminologia utilizada. Dividir os parágrafos cuidadosamente. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia. Uma seção ou capítulo deve ser formado por pelo menos mais de um parágrafo. Por exemplo, não preencha seções apenas com listas de itens. Siglas
esclarecidas. As siglas devem ser definidas por extenso na primeira vez que são utilizadas, mesmo que ela apareça na lista de abreviações no início da monografia. Termos estrangeiros devem estar em itálico. Colocar em itálico as palavras estrangeiras. Entretanto, sempre que puder, substitua estas palavras pela palavra correspondente em português. Usar gráficos planos ao invés de gráficos em 3D. Eles tornam a leitura mais clara. Títulos de seção e capítulos usualmente não levam ponto final. Além disso, somente a primeira palavra deve estar em letra maiúscula. Partes de código-fonte. A menos que sua faculdade, universidade ou escola peça explicitamente, não insira todo o código-fonte na monografia ou no seu relatório. Só os trechos realmente relevantes. Muitas vezes é melhor anexar um CD na contracapa com o código-fonte e o programa compilado, do que imprimir tudo só para fazer volume. Para os trechos relevantes, sugere-se que você coloque no seu relatório como figura e coloque uma caixa de texto em volta. Siga as normas da ABNT para figuras. Bem, o que foi apresentado a você até aqui, além de algumas boas práticas da escrita acadêmica, foram apenas os erros mais comuns cometidos por alunos de graduação, pois sabemos que o texto científico é um gênero textual ao qual os alunos não estão ainda familiarizados. Entretanto, tem duas coisas que você pode fazer para minimizar esses erros. Primeira, tenha por hábito utilizar as normas da ABNT em todos os trabalhos e atividades que você deve entregar, e não somente na monografia ou relatórios de intervenção. Assim você vai se familiarizando cada vez mais com as normas. Lembre-se que a biblioteca da UEPG tem o livro sobre as normas na sua página principal. Segunda, use o bom senso e sempre revise o seu texto. Até a próxima videoaula e bons estudos!